Halloween sáfico! Sejam muito mais que bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Ai, gente, eu não consigo. E hoje a gente vai trazer um vídeo aqui de Halloween sáfico, porque ainda assim dá tempo de você assistir um filme de garotas que gostam de garotas e mulheres se beijando. Gente, eu tava com muita saudade de vocês. Eu tô há umas 2 semanas mais ou menos sem postar aqui no YouTube, porque eu tive a maior crise de dermatite da minha vida. E não foi assim num lugar que eu pudesse esconder. Foi no meio da minha cara, então eu não conseguia passar maquiagem. Mas agora, gente, tô aqui, ó, renovada. Mas antes de mais nada, se você ainda não me conhece, eu sou a Ju Ritter e por aqui eu trago react de séries sáficas, conteúdo LGBT, cultura pop e um pouquinho de romance, beijos bonitos, calientes. É isso. Isso aqui é maravilhoso. São 2 sapinhas. Olha só, elas foram amaldiçoadas e elas agora vão viver pra sempre em casal de sapinhas. Tá bom. Mas pra começar bem mesmo, a gente vai começar com um polêmico! Garota Infernal. Filme de 2011 ou 2013, não me lembro direito. E eu coloquei esse filme na lista não porque eu amo ele, meu Deus do céu, o melhor filme da minha vida, mas é porque ele me marcou muito numa época muito específica. E aí eu resolvi colocar ele na lista porque talvez tenha marcado a senhora também. Porque na época onde não existia lugares com beijos femininos de mulheres com mulheres, a gente tinha o quê? Megan Fox e Amanda Seyfried. E talvez tenha tirado uma geração inteira do armário. Se você não sabe do que eu tô falando, Garota Infernal é um filme de 2009 que basicamente a Nid e a Jennifer são amigas e aí a Nid tem um namorado. As duas vão num show de rock fora da cidade, numa banda que resolve o quê? Que vai se tornar famosa de qualquer jeito. E aí eles resolvem que é uma ótima ideia fazer um ritual satânico com uma virgem. E escolhem a Megan Fox. E aí dá tudo errado e um demônio entra no corpo da Jennifer e ela vira uma pessoa sedenta de fome por carne humana. E aí ela começa a seduzir os garotos da escola pra matá-los. E aí no meio disso começa uma rixa feminina do nada entre ela e a amiga. E elas começam a tretar. E aí a Jennifer dá em cima do namorado da Nid. E aí vira um negócio nada a ver. Que parecia que 3 caras na puberdade resolveram escrever aquele roteiro. E colocar a Megan Fox, que era um símbolo sexual desde sempre. Tadinha da mulher. Depois ela teve que sair, né, dos holofotes, porque eles só colocavam ela no mesmo papel, que era de ser bonita e ter 3 falas no filme. E aí resolveram ainda colocar ela beijando a amiga do nada, numa cena do nada. Seguindo a linha de criaturas e vampiros, eu vou falar de um filme que eu já assisti na adolescência, mas eu não lembro de nada, mas eu gostaria de colocar nessa lista porque ele é importante na linha do tempo de garotas sáficas, entendeu? É um filme chamado The Vampire Lovers, é um filme de 1970, talvez muita gente não tenha assistido, eu fui lembrar dele por causa de uma postagem de um bar LGBT da minha cidade que falou que ia colocar pra assistir no dia 30 de outubro, aí eu falei, meu Deus, eu já assisti esse filme, que é o seguinte, é um filme que ele é inspirado numa história mais antiga ainda. Carmila, a Vampira de Carnister. Já falei várias vezes dessa história, mas eu preciso voltar a falar porque, sei lá, pra mim é uma dos melhores dos 2 mundos, entendeu? Porque eu sou fascinada por vampiros desde sempre. Carmila é uma vampira sáfica que beija garotas, que gosta de garotas, ama garotas. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Carmila foi uma das primeiras histórias que eu falei aqui no YouTube e também é uma das primeiras histórias sáficas que eu li em livro, porque é um livro de 1872. Eu passei muitos anos da minha adolescência procurando ele em sebos e agora a gente tem várias capas por aí, tem da Dark Side. Mas a partir dele se originou o filme The Vampire Lovers. Temos a websérie Carmila do Kinda TV, que
que basicamente acontecia tudo no mesmo lugar, no mesmo ambiente, que era o quarto de gravação. A menina tava, a Laura, que era a principal, ela tava sempre gravando um vlog pra ela mesma dentro do quarto, como se a gente fosse webcam, sabe? E tudo acontecia ali. Então, tipo, ela tinha uma colega de quarto muito esquisitinha, gótica, sexy, selvagem, sáfica e vampira. E a história se passava nesses ambientes. Eu achava divertido, os vídeos eram bem curtinhos, treinava meu inglês, enfim. Tem muita gente que não gosta, mas eu particularmente gosto bastante de como foi feito lá. E depois disso elas conseguiram ainda fazer um filme, eu achei muito legal isso. Mas agora que eu me dei conta que eu não expliquei a história, caso você não conheça. Basicamente a história é narrada pela Laura, que é uma jovem que mora com seu pai num castelo na Estíria, atual Áustria. Perto do castelo delas tem um acidente de carruagem. Tem uma jovem chamada Carmen, ela fica ferida e a mãe dela fala, cara, vou arranjar ajuda, então enquanto isso você fica aí aos cuidados da galera do castelo. E a Carmila então fica ali no castelo com a Laura por alguns meses. E nesse tempo, a Carmila e a Laura começam a ter uma amizade intensa, uma coisa, meu Deus, eu não aguento ficar longe de você, você é a luz das estrelas nos seus olhos, coisa linda, queria beijar as suas bocas. E elas se apaixonam, fica um pouco confusa, porque a Carmila é maneira e meio esquisita. Elas têm uma relação muito intensa. Só que as coisas começam a ficar mais esquisitas quando outras jovens da mesma idade da Laura começam a ficar doentes, a morrerem perto do castelo delas, enquanto a Carmila tá lá. Nisso, a Laura começa também a ter pesadelos, a marcas no pescoço, uns negócios meio esquisitos. E a partir disso, será que o amor de Carmila existe com Laura? Será que Carmila e Laura ficarão juntas? Será que Carmila matará as Laura? Será que Carmila parará de matar pessoas por causa de Laura? Não sabemos. Só quem ler o livro ou quem assistir os filmes disponíveis. Eu gosto bastante. Eu acho maneiríssimo, Eu coloquei nessa lista um filme que ele é muito trash, muito ruim, tenebroso, com uma história, assim, totalmente transformada. Mas eu resolvi colocar porque ele tem nuances dentro de Carmila. Ele foi baseado na história de Carmila e destruído por homens héteros, mas eu gostaria de comentar porque eu também foi um filme que eu assisti lá atrás. Eu lembro que tava no cinema e eu pensava, meu Deus, tem um filme com a palavra lésbica. Matadores de Vampiras Lésbicas. Você já ouviu falar desse filme? Basicamente, a história desse filme é um barão que ele venceu a vampira Carmila numa luta. Só que antes dele conseguir a Carmila, ela amaldiçoou a cidade inteira que todas as garotas do vilarejo, quando tivessem 18 anos, iam se tornar vampiras lésbicas. Aí, passando os anos, tem o Jimmy, que aparentemente ele é da mesma linhagem desse matador aí de Carmila. Ele e o amigo resolvem que eles vão fazer um acampamento no meio da zona rural. O problema é daqui pra frente. Param num botecão, num bar do vilarejo, e vem 4 meninas muito bonitas de Kombi no meio do nada e falam, cara, será que a gente pode ir com vocês e tal? E as garotas falam, nossa, por que não? Por que não? Só que daí eles param num hotel no meio do nada, no meio de um campo, sem nada. E lá as vampiras lésbicas começam a tentar transformar as meninas não lésbicas em lésbicas, porque é a maldição, né? E aí o cara, ele tem que matar as vampiras lésbicas. E daí é muito esquisito, porque daí volta o negócio da fetichização que não precisava. Eles podiam até ter construído uma história assim, meio hétero, meio nada a ver, mas daí eles fetichizam tudo que eles conseguem, né? Porque até a parte onde tem as vampiras que transformam elas em lésbicas, daí eles têm que parar elas, porque elas estão transformando em vampiras /lésbicas. Até a parte de vampiras, complicado, porque quanto mais vampiras, menos humanos. Porque os vampiros vão ter que matar os humanos, né? Pra comer e tomar o sanguinho. Às vezes não precisa também. Eu nem sou tanto contra vampiro assim. Mas daí o problema é quando eles, né, estragam o resto da história. Eu coloquei esse filme aqui porque eu lembro que quando eu assisti, eu fiquei, meu Deus, vampiras lésbicas, oh my god, oh my god. Será que eu tenho chance de ainda, com 18 anos, me tornar uma vampira lésbica? Não sei, vou deixar em aberto aí. Caso de, tô querendo. É um filme terrível? É um filme terrível. Mas me marcou e eu resolvi colocar aqui nessa lista. E pra não falar que eu não falei neste vídeo... Mas agora, gente, a gente vai mudar um pouquinho. Não vai ser mais sobre vampiro, tá? Vai ser uma linha ali tênue, ele limpeza. Que é o seguinte, sabia que existe um filme brasileiro que tem lobisomem, mulheres sáficas e mar jurestiano na mesma linha de conhecimento? Você sabia? Então você finge que não tá sabendo. Se você não tá sabendo, agora você vai estar sabendo. Que é o seguinte, a gente acompanha a vida da Clara, que é uma enfermeira solitária, e aí ela é contratada pela Ana, que é a mar jurestiano, uma mulher rica, que não tem nada o que fazer e tá grávida. Ela precisa de cuidados da enfermeira
Clara. Não era um cuidado romântico, né? Ela precisava de um cuidado de enfermeira. E se a Clara não fosse uma enfermeira tão boa e não pudesse cuidar da Clara, da Ana grávida, né? Seria um grande problema. Mas enfim, ali elas estão vivendo uma realidade, é meio esquisito no começo, mas daí elas começam a virar amigas. E de amigas vão sentindo umas coisas a mais, até que um dia elas se beijam. E se beijam muito. E se beijam em vários lugares do corpo. E aí esses beijos viram safadezas. E aí você fica, caramba! Uou! Nossa, sexy, selvagem. Uau. E aí tudo fica estranho. Não porque a Clara é hétero. A Clara começa a ver que a Ana tem olhos que mudam de cor. A Clara vê a Ana assaltando a geladeira de madrugada, comendo bife cru. E daí dando um beijão na Clara. E essa parte é meio esquisita. Eu confesso que até o cheiro, eu consigo sentir o cheiro da carne na boca crua. É que a Ana tá grávida de um lobisomem. Ai, meu Deus, cara! A Ana tá grávida de um lobisomem, ela vai parir um lobisomenzinho. Daqui pra frente, eu não vou te contar. Não, eu vou te contar assim. Não, vai ter spoiler aqui, sabe por quê? Porque às vezes você vai assistir e vai ter achado que vai ser uma grande história. O lobisomenzinho vai explodir a barriga da Ana, a Ana vai ficar lá pra morrer. A Ana vai, é muito ruim. Ai, Juliana, mas você vai falar só de coisa ruim? Só de coisa que você não gosta? Não! Agora chegou meu maior trauma cinematográfico dessa internet. E assim, eu acho que se você já assistiu, provavelmente você também tá traumatizada. Não tem como sair ileso dessa série. A Dani é uma jovem que mora ali na Inglaterra. E aí ela se candidata pra trabalhar numa mansão pra cuidar de 2 órfãos. Os órfãos, eles não são órfãos desde sempre. Ela já vê coisa no espelho, aí ela vai trabalhar nessa mansão pros órfãos e ela descobre que a casa tem muito mais história do que deveria. Aparições, fantasmas, seres dos lagos, histórias da época que tinha a peste negra. Além das 2 crianças órfãs, tem 3 pessoas que trabalham. O Owen, que é o cozinheiro, a Hannah, que é a governanta principal, e a Jamie, que é a jardineira. E aí a gente vai se concentrar no quê? A Dani e a Jamie têm um relacionamento sáfico lindo. Essa é a história da série. Oh, meu Deus. Porque elas ficam juntas, você pode desligar a televisão já e seguir firme tua vida. A gente não precisava da continuação. A gente literalmente, não precisava! Se você não conhece, essa é a história da Maldição da Mansão Bly. Essa história acabou comigo. Acabou muito. A última cena, gente, eu postei até um story chorando. Eu já sabia que é o que acontecia. Só que eu não lembrava da última cena, do último frame. Agora, o próximo filme dessa lista é um filme que eu não vi literalmente ninguém falando dele, que é Time Cut, Corte no Tempo. Mas o que acontece é que a história se passa em 2024, mas os pais da Lucy tiveram uma filha que lá em 2003 era adolescente. E em 2003 aconteceu um monte de assassinato na cidade e ela foi de arrasta. Depois disso, os pais eles não conseguiram mais viver felizes e tudo mais. E aí eles tiveram a grande ideia de ter uma outra filha, que é a Lucy. Aí, acidentalmente, literalmente acidentalmente, ela encontra uma máquina do tempo. Ai, Juliana, mas que viajado. Eu sei. Mas eu gostei do filme. E eu não vou não falar dele porque tem uma máquina do tempo. Porque às vezes a gente precisa só de um filme que tem uma máquina do tempo, você não acha? Enfim, ela entra nessa máquina do tempo e é levada pra 2003, alguns dias antes da morte da irmã. Cara, aí já ficou interessante, você não acha? Aí ela vira amiga do Quinn, que é basicamente um nerd do ensino médio, que é um gênio da física e tudo mais. E ele é o único que vai acreditar que tem uma máquina do tempo, né? A Summer, que é a irmã da Lúcia, a irmã que foi assassinada em 2003, é que agora a gente tá no presente, que é 2003, não é mais do futuro de 2024. Começa o filme com a cena dela. Ela tá durante uma festa ali, lamentando sobre o desvivimento da amiguinha dela, a Amy. Será que é só uma amiga mesmo? Será? Eu tenho que falar do puro suco sáfico, sapatão, sapatônico, o grande caos que foi quando saiu essa trilogia. Olha, eu tô um pouco confusa, né, nesse vídeo. Isso não faz sentido. Tudo que cabe na jarra, coube menos... Que? Não faz sentido, cara. Como que dentro dessa jarra tem menos água do que nesse copo aqui? Gente, eu não sei como que tá ficando esse vídeo. De verdade, eu tô um pouco assim, até um pouco insegura com ele, porque eu não sei como que tá ficando aí na edição. Depois vocês me contam se vocês gostaram desse vídeo, porque como eu parei um tempo de fazer vídeos aqui pro canal, eu até me sinto um pouco... Sei lá, será que tá fazendo sentido o roteiro? Será que tá fazendo sentido? Não sei. Vou descobrir amanhã, quando eu estiver editando esse vídeo. That's terrible. Começa o filme, ela tá apaixonada pela ex, não consegue esquecer a ex, que tá tentando esquecer ela, fingindo que não lembra. Ela lutou com um serial killer, com um crente, com demônios pela ex, pela amada, pra tirar a maldição da cidade. Não porque ela se importava com a cidade. Ela gostava até. Se não tivesse a ex, será que ela teria feito tudo o que fez? Eu acho que não. E é por isso que eu gosto muito dessa trilogia, porque ela
explicita toda a nossa intensidade de mulher sáfica. Rua do Medo, parte 1, é em 1994. A gente vai acompanhar a Dina, uma adolescente dali do ensino médio, lésbica, que eu gostei muito deles terem colocado ela como uma mulher lésbica mesmo, tipo, explicitado, porque geralmente eles não explicitam, ou ela já tinha um relacionamento com um cara, e daí ela se descobre que gosta de garotas também, e daí fica aquela coisa assim, às vezes eu gosto de ter uma caixinha, às vezes eu gosto realmente de ter a personagem que fala assim, oi, essa personagem é lésbica. Pra mim é muito importante, como mulher lésbica. E aí ela ainda é super apaixonada pela ex, a Sen. E aí começa uma nova onda de assassinato. E aí a Dina e os amigos descobrem que a cidade tem uma maldição de anos que transforma algumas pessoas em assassinos. E isso aí tá ligado com uma história de uma bruxa chamada Sarah Fisher, que foi executada naquela cidade há muitos anos atrás. E é uma grande mistura sapatônica, eu amo demais. Eu amo muito. A Dina foi até o final pra salvar a Sen, cara. E não foi só em um filme, não. Foi em 3. Esses foram as minhas escolhas de Halloween sáfico aqui pra vocês. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like aqui embaixo. Ativa o sininho pra não perder nenhum dos próximos vídeos. E também já se inscreve no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau!